Miqueias, capítulo 7, versículos do 2 ao 7. Pereceu o benigno da terra, e não há entre os homens um que seja reto. Todos armam ciladas para sangue. Caça cada um a seu irmão com uma rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal. O príncipe inquire, e o juiz se apressa à recompensa, e o grande fala da corrupção da sua alma, e assim todos eles são perturbadores. O melhor deles é como um espinho. O mais reto é pior do que o espinhal. Veio o dia dos teus vigias, veio a tua visitação. Agora será a sua confusão. Não creiais no amigo, nem confieis no vosso guia. Daquela que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca, porque o filho despreza o pai. A filha se levanta contra a sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Quem se converter ao Criador tem que saber a malignidade, ou seja, tem que saber a maldade das obras da carne. Tem que entender que as obras da carne é má. Por quê? Os servos do Criador precisam entender. Para não ser enganado pela mesma carne que vem com agrado, vem sorrindo, para fazer amizade, para contaminar, para derrubar os servos do Criador e também não ser repreendido, porque a pessoa que faz amizade com o crente, esse crente não tem autoridade para repreender com autoridade essa pessoa, porque está em amizade. Então tudo isso aí é artimanha da carne. O crente que não entender a malignidade da nossa natureza velha, pecaminosa, né? A carne, ele é derrubado pela mesma carne, tanto pela carne das pessoas como a própria, né, carne do crente. A sua própria carne derruba. Não tem união entre, ou seja, não pode fazer amizade, não tem união entre os nascidos, né, do Espírito com aqueles que não nasceu de novo, ou seja, com aqueles que vivem segundo a carne. Não tem união. Se fazer união, vai para o inferno junto. O Criador jogará, né, esse falso crente no lago de fogo para ser atormentado para sempre. Do mesmo jeito, no mesmo lugar do não crente. Eu percebo claramente que os cristãos em geral mesmo, católico e evangélico, os que estão nas igrejas e também esses desigrejados, eles não entenderam a malignidade da nossa carne. Porque eles se assentam e conversam com os não crentes. O Criador não aceita, porque os não crentes, eles são inimigos do Criador. Por causa que eles atendem à natureza velha, pecaminosa. Tem que se apartar, se separar. E não é só se separar dos de fora, não, até dos familiares, como eu li aqui. Tem que se separar porque, né, a nossa família, quem se converter, né, a nossa família, o pai, a mãe, os irmãos, tem a mesma natureza velha, pecaminosa, com seus desejos corruptos e atende a ela, vive atendendo. E não só isso, tem também mais, ou seja, não só isso, como também são vasos, são instrumentos para nos derrubar,
para tirar a nossa paz, para inquietar. Ainda que os servos do Criador sempre recebem a paz consoladora, né? Que vem do Espírito Santo. Mas a gente também é sempre atribulado. Então, a Escritura, ela é a luz, eu leio ela, e a Escritura me mostra que esses cristãos, eles não obedecem ao Criador, não, porque eles também estão atendendo a velha natureza carnal em várias obras. Eles deixam muitas obras más, eles deixam, mas também continua, porém, digo, atende também várias. O Criador não aceita um meio termo, não aceita. Por exemplo, eu vou citar aqui algumas obras que os crentes, eles fazem. O Criador não aceita, porque essas obras contaminam, ou seja, derruba a pessoa, contamina o nosso cérebro. Derruba a pessoa. Eles são sensuais, hein? Obras que eles atendem a natureza velha pecaminosa, os desejos, e não podem, né? Ou seja, não devem. Eles são sensuais, eles assistem filmes esses feitos por ímpios, que estão nas mãos de Satanás. Satanás já usa essas pessoas aí, né, a carne, a velha natureza, como instrumento já para contaminar, né, todos. Contaminar os não crentes, para os não crentes ficar ainda mais presos, né, continuar sendo enganado até a morte, como também para derrubar os servos do Criador, se ele vacilar. Se ele for assistir filme, é contaminado. Esses cristãos, né? Eles assistem filme, eu não estou dizendo aqui que é todos, mas quem não faz uma coisa faz outra. Todos estão na carne. O que não faz uma coisa faz outra e concorda com os crentes que faz. Ou seja, é tudo farinha do mesmo saco. Eu não estou aqui tirando nenhum cristão, nenhum crente não, né? Porque até isso também, ele se engana, não. Não é todos, não. É todos. Todos os cristãos estão na carne. Eu estou logo explicando. É porque também nem todos assistem filme. Nem todos jogam bola. Então, é nesse sentido. Mas quem não um crente que não está fazendo uma prática carnal, ele está fazendo outra. E também ele está em amizade com o crente carnal. Então é igual, é tudo farinha do mesmo saco. Se quiserem se salvar, né, tem que se converter, se separar das ovelhas carnal, né, e ser santo. Começar a caminhar na vereda estreita, que não der ainda nenhum passo. Então, continuando, falando que essas ovelhas, elas atendem muitas obras da carne. Tem delas que vai para a praia. Servo do Criador não pode ir para a praia, porque lá tem imoral, esses imoral. Estão lá expondo o corpo sensual. Os servos do Criador, né, é para reprovar essas práticas aí. Primeiro com a vida, bem vestido, que esses cristãos também eles não se vestem bem vestido não, né? Muitos deles são sensuais e os outros se calam. Então, o crente tem primeiro se vestir decentemente, calça comprida decente, camisa de mangas compridas decente e roupa decente. Porque também tem calça comprida imoral, se ela for apertada, e camisa também apertada imoral. Seduz também as pessoas. As pessoas têm o desejo de olhar e contemplar. E peca desejando. Ou seja, quem faz isso está atendendo a mesma natureza velha pecaminosa. Continuando ainda falando que tem crente atendendo várias obras da carne, né, atendendo a velha natureza, se envolve com política, seja, tanto sendo candidato como também votando, apoiando. E não deve, o servo fiel do Criador, ele não vota em ninguém. Por quê? As pessoas estão no maligno, estão seguindo a mentira, estão na corrupção. Quem vota, que queira, quer não, apoia os corruptos. Apoia a velha carne, porque é a carne que está, né, concorrendo nas eleições. É a carne, porque ela quer dominar. Olha, a carne, ela quer dominar.
Desde que Eva, né, foi enganada pela serpente, pronto, a carne ela deixou de olhar para a palavra do Criador e passou a olhar para si mesmo, e uns para com os outros. Passou a confiar nela mesma, na carne, umas nas outras, e despreza o Criador, os conselhos do Criador. Por isso que o Criador, né, ele aborrece quem vive segundo a carne e vai punir no lago de fogo. Não é para matar, não. Com isso eu já entendo que a ira do Criador é grande, porque não é para matar, é para atormentar. Então, os servos do Criador não devem se enganar, ou seja, não se engane, não. Tem que estudar as Escrituras, entender a malignidade da carne para eles fugir. Nós temos que fugir, se desviar das pessoas carnais. Se desviar, se afastar, já sabendo disso. Porque eles estão fazendo obras más e ao mesmo tempo eles querem se achegar, que é para contaminar. Contaminar com suas conversas, contaminar com suas roupas imorais, sensuais, que derrubam a pessoa. Porque se todo mundo cair, ninguém vai repreender mais ninguém. Então veja como a carne ela é astuta. Né? A artimanha dela. Mas a Escritura manda a gente aborrecer até a roupa manchada da carne. Os cristãos não entenderam isso. Eles estão atendendo a velha natureza carnal. Mas estão caminhando para o lago de fogo também. Então, continuando aqui a leitura que eu li, continuando a leitura não, é a mesma leitura que eu já li, né? Aqui o versículo 4, eu vou pegar aqui parte do versículo 4, caminhando para o final, pro final do versículo 4, diz assim, a partir do versículo 4, diz assim, veio o dia dos teus vigias. Eu vou ler do começo do versículo 4. O melhor deles é como espinho, o mais reto é pior do que o espinhal. Veio o dia dos teus vigias, veio a tua visitação, agora será a sua confusão. Então, eu vou explicar aqui. Nessa época aqui, foi antes do Messias vir e ser morto pelos judeus. Esse mesmo pessoal aqui, essa repreensão aqui era para Israel nessa época, que já estava em rebelião contra o Criador, já estava atendendo a mesma natureza velha carnal, já tinha desprezado os conselhos, né? Que a lei do Criador é conselho, é ordem, ou seja, é ordem, é conselho. Eles já tinham desprezado tanto os sacerdotes, né, tanto os guias, né, os guias. Como aqui na leitura tem essa palavra guia, é o pastor, o pregador, né? Quem pregava, quem estava com a escritura na mão, o guia. Tanto já tinha se afastado, né? Quem ensinava a palavra, como também as pessoas ouvindo, já tinham desprezado o Criador. Então aqui o profeta Miqueias já está repreendendo o próprio povo do Criador, que já tinha dado as costas ao Criador. Então nessa fala aqui de Miqueias foi antes do Messias vir. Quando o Messias veio, esse mesmo, o pessoal descendente dessa mesma pessoal aqui em rebelião, matou o Filho do Criador. Quem matou o Filho do Criador foi Israel, os judeus. E os judeus é o mesmo Israel. Só muda o nome, mas o povo é o mesmo. Judeu e Israel é o mesmo povo. Ou seja, o pessoal que estava com as escrituras, que deveria ensinar o povo a verdade, foi quem matou o Filho do Criador para atender a mesma natureza velha carnal. É por isso que é importante mesmo, para os servos do Criador entender a malignidade da carne. Para não ser enganado pela mesma carne, que é astuta. Então, foi escrito aqui
inspirado pelo Espírito do Criador. Essa fala aqui, né, foi antes do Messias vir. O Messias veio, foi morto pelo mesmo povo judeu que estava em rebelião e ainda hoje estão, esses judeus, eles estão esperando o Messias, eles não creem que o Messias veio. Estão seguindo os mesmos passos dos pais, atendendo à carne, a mesma natureza velha, pecaminosa, caminhando para o inferno, porque não tem salvação. Fora do Messias, ele é a porta, ele é, né? Ou seja, ele é a porta, a gente só se salva através dele. Como ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, essa fala aqui, eu vou continuando, para poder ir lá para o Novo Testamento, né? Confirmar essa mesma passagem aqui, que foi falada aqui, nesse tempo aqui de Miqueias, e o Filho do Criador, o Messias, confirmou essas mesmas palavras aqui, que eu vou dizer. Diz assim, o versículo 4, o melhor deles é como um espinho, o mais reto é pior do que os espinhal. Veio o dia dos teus vigias, veio a tua visitação, agora será a sua confusão. Não creiais no amigo, não confieis no vosso guia. Daquela que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca, ou seja, até a própria mulher, a Escritura manda, que, né, avisando quem for casado, guarda as portas da sua boca, até para a mulher, tenha cuidado com o que fala. Ou seja, não confie em pastor, não confie em guia não confie em pastor, não confie em amigo, não confie, ou seja, nós não devemos confiar nem em ovelha, nem em pastor, pelo contrário, tem que se afastar que esses pastores, nem o servo criador não. Se desviar deles, eles são somente mercenários. Eles só estão aí nas igrejas porque eles introduziram, eles colocaram dízimos e oferta na nova aliança, e não tem dízimos e oferta não. Então já fica claro que esse alicerce das igrejas aí é alicerçado na mentira, no engano, que é para eles continuarem atendendo a mesma natureza velha, com luxo, porque é muitas ovelhas que dá dízimos e oferta, aí vem os dinheiros e esses dinheiros estão atendendo o luxo, ou seja, está atendendo, digo, a velha natureza, velha, com luxo. Tem pastor aí recebendo salário alto. E as ovelhas, como elas são mundanas, elas gostam, estão lá ouvindo. Elas gostam das pregações desses pastores falsos. Mas como eu já falei em outros vídeos, eu não quero entrar nesse assunto aí, ou seja, eu vou voltar de novo com o assunto que eu quero falar. Então, não criais no amigo, nem confieis no vosso guia, daquela que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca, ou seja, até da esposa, da mulher que dorme no peito. Ele está dizendo, guarda as portas da tua boca, cuidado com o que fala. Por quê? Por que ele está dizendo, por que o Criador está dizendo isso, que a pessoa, né, tem que ter cuidado? Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra sua sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Então essa mesma fala aqui, o Filho do Criador, quando ele veio, ele confirmou. Ele disse, eu vim trazer divisão na família, ou seja, entre pai e mãe. Aqui eu estou citando de cabeça. Se eu chegar a trocar alguma coisa, é porque eu estou citando de cabeça. Eu vim trazer divisão na família. Eu não sei se é entre pai e filho, é mãe e filha que ele diz, mas que é entre pai e filho. Né? Os inimigos do homem são da sua própria casa. E por quê? Por quê? Eu vou explicar. Para a glória do Criador. Por quê? Porque o pai e a mãe, os irmãos, os familiares, tá atendendo a mesma natureza. A mesma natureza velha carnal pecaminosa. Como também, ou seja, é isso. E ele falou, filho do Criador, quem ama o pai e a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Porque se amar o pai e a mãe mais do que ao Criador, vai agradar a carne, a velha natureza, que os pais e a mãe estão seguindo.
Aí vai para o inferno também, junto com o pai e a mãe que está caminhando para o inferno. Eu já digo isso abertamente, que é para ninguém se confiar, porque eu sou pai, eu sou mãe, e a Bíblia e a Escritura diz, honra teu pai e tua mãe. Para ninguém pensar, né, que isso aí, no dia do julgamento, vai valer alguma coisa que não vale nada. O pai e a mãe estão caminhando para o inferno. Por exemplo, a minha mãe e meu pai estão caminhando para o inferno. Eles são católicos, são idólatras. Eu não me junto com eles, não. O que eu puder ajudar, eu ajudo, mas de longe. Terminei de ajudar, eu já saio, porque eu já sei que as conversas não agradam. Porque eles seguem a natureza velha carnal. Tanto eles mesmos são laços, como também, né, os demônios usam para nos inquietar, para tentar nos derrubar, nos contaminar. E até o bicho bruto também eu percebo que são usados para me inquietar. Não que o cérebro do Criador, né, vai maltratar animal, não, né? Mas já digo isso para o cérebro do Criador, né, se puder não criar nada, não crie nada, eu mesmo não crio nada. Nem carne também eu como, glória ao Criador, porque a Escritura diz, bom é não comer carne. Não diz o porquê não, né? Mas uma coisa eu entendo, para a gente comer a carne, um animal inocente vai ser morto. Então, ninguém, os servos do Criador, não pense que pai e mãe é alguma coisa não. No termo de salvação, não vale nada. Porque o pai e a mãe estão seguindo a carne. Carne essa que a gente deve aborrecer até a roupa manchada da carne. E o filho do Criador, ele não chamou Maria nem de mãe na hora que ele estava pregado. Ele disse assim, aí mulher, teu filho, que eu estou estando de cabeça, né? Se eu chegar a errar alguma coisinha, mas ele chamou mulher. Mulher. Porque ele sabia a natureza má que Maria tinha. Como todos nós temos. Naquele momento ali, falando com o Filho do Criador, o Criador que é Espírito, a gente tem que ver assim, nós somos, quem se converte, que é nascido do Espírito, tem que saber disso, é seguir ao Criador que é Espírito, aborrecendo a carne. Quem tiver segundo a carne, a gente aborrece. Aborrece pai, mãe, irmãos, né? Irmãos de fora, todos. Todos são iguais. Todos têm a natureza carnal pecaminosa. Todos nós temos. E também, ele estava numa casa, chegou alguém e disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Disse, quem é minha mãe e meus irmãos? Apontou que disse quem era a família dele, era aqueles que obedecem ao Criador, que também eu estou citando, se eu chegar a falar alguma coisa diferente, porque eu estou citando de cabeça. Quem obedece ao Criador, ele disse, é a mãe dele, é irmão, é irmã. Porque só vale, diante do Criador, a família do Espírito, a família da carne não vale nada. E ele mesmo também falou, em João, a carne para nada aproveita, ou seja, para nada presta. A obra da carne é imunda. Ela tanto faz obras imundas, como ao mesmo tempo também ela quer esconder, fingindo. Aí com isso a pessoa aborrece ainda mais. E outra coisa também que, né, faz com que o cérebro do Criador aborreça, por exemplo, a família, é porque naquilo que a pessoa aborrece, pois é sempre aquilo que a pessoa vai topar. Por isso que a Escritura diz, ou seja, é por isso que o Filho do Criador, né, ele diz assim, deixa eu ver. Deixa eu não vou citar não, porque eu não citar errado. É isso, né? A pessoa acaba aborrecendo. Parece que diz assim, quem... Deixa, não vou citar não. Então, aí com isso a pessoa acaba aborrecendo pai e mãe. Porque aquilo que a pessoa aborrece, pois é aquilo que a pessoa vai estar sempre topando. Que é para a pessoa ser tentada. Ou seja, são usados. Aí com isso o servo do Criador, ele sabe que ali está sendo usado o pai, mas a pessoa já passa a aborrecer, passa a se separar mais, se afastar mais. Parece que a passagem que eu ia citar é assim.
Quem não aborrecer pai e mãe não pode ser meu discípulo. Parece que era essa passagem que eu estava em mente, né? Não pode ser mesmo não, porque se ele não aborreceu pai e mãe, ele não está aborrecendo a carne. Então não pode ser discípulo não, não se salva não. Se não aborrecer pai e mãe, ele está agradando, ele vai agradar a carne, ele não está aborrecendo as obras da carne não. Então, diante do Criador, explicando claramente, carne não conta nada, porque é pai e mãe, não vale nada diante do Criador. E tem mais, esses pai e mãe estão só botando filho no inferno, porque a pessoa que nasce nesse mundo vai para o inferno. Só escapa do inferno duas opções, eu vou explicar. Primeiro, se morrer criança, porque o Filho do Criador diz que é das crianças o reino do céu. E segundo, se quando ele sair da fase de criança, ele se converter. Quando ele passar a entender as coisas, o que é certo e o que é errado, ele tem que se converter, vai para o inferno. A criança ela já tem a maldade dentro dela, deixando bem claro, já tem, mas ela é inocente. A partir do momento que ela entendeu o que é certo e o que é errado, e ela começar a atender a maldade que ela já tem, se não se converter, vai para o inferno. Então o pai e a mãe é somente uma fábrica de botar filho no inferno. Significa isso. Falando pela razão. Então ninguém se confie porque é pai e mãe, não. É pai e mãe porque eles estão satisfazendo, né, o sexo, ou seja, por causa do gosto do sexo, estão satisfazendo a mesma carne. Então dentro do Criador não vale nada. Isso aí não. Eu entendo, eu creio que bom seria que não nascesse mais ninguém, ou seja, que a pessoa se esforçasse, né? Melhor dizendo. Consertar isso aqui que eu falei. Eu creio que é melhor que a pessoa se esforce para ficar solteiro, para não botar filho para ir para o inferno. Aí também já fica claro que esses crentes eles são falsos, né? Que eles levantaram a bandeira foi de casamento. Porque eles são carnal, né? Eu já falei isso aí em outros vídeos, né? Já tá no YouTube.